Tá, eu tenho aqui em minhas mãos o caderno de saúde do Diário da Manhã. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos do Diário da Manhã, um beijo carinhoso para o Carlos Cogói, um abraço também para o Vilmar Tavares, para as meninas que sempre me atendem com muita atenção, a Paula e a Neila. E nesse caderno do dia 30 de dezembro, aliás, o caderno de saúde do Diário da Manhã tem sempre matérias excelentes, assim, bastante esclarecedoras do que está acontecendo no mundo, em termos de saúde, de descobertas, enfim. Homeopatia ainda é aplicada de forma indevida no SUS. E aí, uma chamada assim, você pensa que homeopatia é medicina alternativa? Pois saiba que essa é apenas uma das muitas informações erradas sobre a especialidade médica que trata de várias patologias. E aí ele cita, nessa matéria, cita os mitos, né, da homeopatia, entre eles, que na homeopatia, por exemplo, você começa a tomar homeopatia, primeiro piora os sintomas para depois melhorar. Esse é um mito. Isso na realidade, isso não seria bem um mito, Lúcia, porque isso poderia ocorrer. Por que poderia ocorrer? Porque o que acontece? O paciente, ele adoece por um desequilíbrio energético. A homeopatia é energia. Né? Existem polêmicas, até no Fantástico, surgiram, homeopatia não funciona, não tem prova científica da homeopatia. Isso é uma coisa que, se a gente entrar nisso aí, vamos passar 2 dias conversando, vamos chegar à conclusão. Existem cada vez mais, em relação a isso, a homeopatia, como a ação dela seria biofísica, bioquímica. Não se tem uma ação própria para isso aí. Mas o que importa é que se sabe que o remédio homeopático tenta se extrair a energia, né, desse medicamento, ou da planta, ou do mineral, ou do animal. Porque a homeopatia, até é interessante, as pessoas, ela não é só, os medicamentos não são só de origem vegetal. Podem ser animal, venenos de cobra, usamos muito, mineral, né, rochas, pedras. Né. Então o que acontece? Essa energia produzida pelo medicamento, ela pode se chocar com a energia do paciente. De que forma? A homeopatia, se a gente traduzir a palavra homeopatia significa moléstia semelhante. Né? Ou seja, tratamos uma doença com uma doença artificial, os mesmos sintomas. Né? Então, de que forma isso ocorre? Se damos uma energia um pouco a mais para o paciente, se o paciente estiver bastante debilitado, ele pode ocorrer uma piora dos sintomas. Né? Compreendo. Isso pode ocorrer, como pode não ocorrer. Vai depender da escola homeopática que o médico segue. Por exemplo, existe a escola argentina, que trabalha mais com as potências mais altas, visa mais o mental. A escola francesa, potências mais baixas, visam mais o físico. Então dentro da homeopatia ainda existem essas diferenças ou técnicas usadas de forma diferente? Com toda certeza. Pode ser, inclusive, dentro do próprio unicismo, isso aí. Né? Tem direções exatamente. O unicismo quer dizer a tentativa do medicamento único, esse medicamento que equilibra. Não quer dizer que o médico unicista não vai prescrever um remédio ocasional. Claro. Por exemplo, um paciente com uma doença crônica, né, de repente uma dor reumática, alguma coisa, aquele remédio pode ser dado um remédio para uma crise aguda dele. Né? Isso, não inclusive, é uma dos mitos que se coloca aqui, que quem está usando homeopatia não pode usar alopatia. Isso não é verdade. Não, não é verdade. Não é verdade porque, em primeiro lugar, como eu mesmo disse no início, o homeopata é médico acima de tudo. Tem que zelar pelo bem-estar do seu paciente. Um paciente chega para mim, hipertenso grave, tomando várias medicações, né? Eu não vou chegar, alguns pedem até, doutor, a partir de agora não quero remédio nenhum, só quero homeopatia. Não, de jeito nenhum. Vamos entrar com a homeopatia, vamos avaliar o seu caso, de repente diminuindo a sua medicação, né? Porque, Lu, é uma coisa interessante, Lu, praticamente 90% dos pacientes que procuram homeopatia já são pacientes já que passaram por vários pacientes crônicos, com doenças crônicas, muitas vezes incuráveis, né, que já passaram, tomam vários medicamentos, tentam aqui, mudam de médio com bastante periodicidade e chegam na homeopatia, olha, agora tem que ser
é minha salvação, não tenho mais a quem recorrer. Isso ouvimos muito no consultório, isso aí. Explicamos para o paciente que não é bem assim, que não fazemos milagres, né? Que vamos tentar melhorar esse paciente. A função do médico, em primeiro lugar, acho que é melhorar. A cura, ele é decorrente, claro, né, de todo um processo. Tem uma frase muito interessante, que eu não me lembro de onde eu li, que ela diz que o médico pode curar toda espécie de doença, mas não toda espécie de doente. Né? Então, isso é uma coisa que a ansiedade do paciente, ele chega geralmente ansioso. Então, muitas vezes nós temos que explicar o que é homeopatia. Né? Eu faço questão de explicar isso aí. Eles confundem, homeopatia é chá, homeopatia isso, homeopatia aquilo. Não, homeopatia, um medicamento, né? Assim. Então, isso, me perguntasse, um mito pode ser colocado, mas pode ocorrer isso. Isso tem várias maneiras de evitar, né, que ocorra uma agravação. Segundo a filosofia homeopática, a agravação, muito pelo contrário, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Significa que o remédio está correto. Foi exatamente onde deveria. Exatamente, mas o médico homeopata tem condições de se adequar a isso, ver a sensibilidade do paciente, diluir mais a medicação, diversas maneiras, trocar o método, né, centesimal, de repente, que é o mais popular, que o paciente vê ali, beladona 6CH, 30CH, de repente para o método LM, que é mais diluída a medicação. Então, isso aí, o médico homeopata com o seu paciente vai cada uma realidade. Exatamente. A homeopatia é uma coisa clara. Não se trata as doenças no geral, trata aquele doente. Não há como generalizar. Não é generalizar. Eu vou tratar. É bem pessoal. Exatamente. Posso ter 10 pacientes na minha frente com depressão, cada paciente cada um tem a sua história, a sua medicação, o seu modo de tomar a medicação. E isso, muitos pacientes se surpreendem com isso, porque acham que não. Às vezes o remédio é bom para isso, bom para aquilo. Eu, na minha sinceridade, não ajo dessa maneira. Eu há muitos anos que optei por não indicar remédio, mas toma isso. Muitos anos não faço isso justamente por entender que cada pessoa é diferente da alopatia. Por exemplo, você está com dor de garganta, né? Você dá um anti-inflamatório, infecção te dá um antibiótico. É uma coisa, né? A homeopatia não. A homeopatia é uma coisa que é direcionada para aquele paciente.